Nós vamos falar hoje sobre o Calvário e a morte de Jesus, amém? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor fale em cada coração, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com mais de Ti em nós, mais da Tua palavra em nós, e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vemos que esse período da história, como nós estamos falando aí, da entrega de Jesus até a cruz, o que nós aprendemos semana passada? Que Jesus passou ali por um lugar de muita dor. Como era o nome do jardim que Jesus passou? Tem até uma música, muito bonita, que a gente já cantou muito. Quem sabe a gente não canta ela de novo esse ano, No Getsemane foi que o meu Jesus orou. E ele se entregou ali em oração. E ele passa por um caminho que muitas vezes é de solidão. Nós vemos que Jesus, ele leva para orar com ele no Getsemane dois de seus amigos, seus discípulos. Mas eles fizeram o que com Jesus? Dormiram. Porque muitas vezes, que eles têm processos que nós vamos passar, que a gente vai ter que passar sozinhos. O texto que nós lemos, nós vemos aqui várias pessoas envolvidas no julgamento, na decisão do julgamento de Jesus. A gente sabe que os judeus na época eram um povo subjugado pelo Império Romano, mas eles tinham liberdade. Qual era a liberdade que eles tinham? Autogestão e religião. Tudo dentro das leis do Império Romano. Porém, quando se tratava de uma pena de morte, era algo diferente. Nesse caso de Jesus, ele não era um cidadão romano, porque somente o cidadão romano ele tinha aí acesso às cortes romanas. A maioria das situações que aconteciam lá em Jerusalém, elas aconteciam e eram solucionadas dentro da própria cidade, dentro do próprio povo, pelas leis, pela corte judaica. Mas quem lembra do sinédrio? Já ouviu falar desse termo? Era um conjunto ali de homens sábios, Um dos mais famosos membros do sinédrio era o apóstolo Paulo, que era ali como se fosse uma suprema corte, mas eles não tinham ali autoridade para executar um condenado. Por isso que Jesus é enviado pelo sinédrio, sob a proteção da guarda, para ir diante de Pilatos, que era um oficial romano. Mas esse Pilatos, ele não desejava assumir a responsabilidade, por vários motivos. Nós cremos que Pilatos, ele acreditava que Jesus não era um criminoso. E além disso, a sua esposa teve um sonho com Jesus, e ela contou, e ela falou ali com Pilatos, o que levou Pilatos a querer passar a responsabilidade de condenar Jesus para frente. Então ele envia para quem? Para Herodes, que o recebe, mas Herodes não resolveu, e devolve Jesus de volta para Pilatos. E o que Pilatos faz? Pilatos, ele lava as suas
mãos. Quem gosta de lavar a mão aí? Eu gosto. Lavar a mão é bom, porque é uma questão de higiene. Mas o lavar as mãos de Pilatos era um lavar as mãos totalmente diferente. O que significa lavar as mãos de Pilatos? Olha, eu não tenho nada a ver com isso. O sangue desse inocente não vai para as minhas mãos. Eu não vou ser o responsável. Deve ser difícil, né, ser juiz, ser advogado. É difícil tomar decisões, né? Quando você assiste aí algumas séries de televisão, você sabia que existem pessoas condenadas que são inocentes? Muitas pessoas, e tem muita gente que deveria ser condenada e não é. Mas tem muitas pessoas que são condenadas injustamente por um depoimento muitas vezes equivocado, por situações, por provas inconclusivas, e aí de repente se descobre que não era aquela pessoa, mas aí já se passaram tantos anos. E no caso de Jesus era algo ainda mais sério, por quê? Porque Jesus estava sendo condenado à morte. Se errassem ali no julgamento de Jesus, não ia dar tempo de reaver a decisão, de colocar novas provas, de fazer um outro julgamento, de chamar novas testemunhas. Mas nem Herodes, nem Pilatos quiseram decidir acerca da culpa de Jesus, da condenação de Jesus. E vocês sabem quem é que condenou Jesus? Foi a multidão. As próprias pessoas que Jesus abençoou foram as pessoas que condenaram ele. Estava todo mundo lá, e ele fez uma proposta: olha, vou soltar um prisioneiro hoje. Aí colocaram lá um cidadão chamado Barrabás, um nome bom para você não colocar no seu filho, né? A gente vê pouco Barrabás, eu nunca conheci nenhum, mas deve ter, né? Ele era ali um criminoso conhecido, um assassino, alguém muito cruel, alguém que já tinha ferido muitas pessoas. E aí a proposta foi: quem que nós devemos soltar? Cristo ou Barrabás? E o que a multidão começou a gritar? Barrabás. Irmãos, a multidão é algo muito complicado. A multidão é algo muito influenciável. Se eu parar aqui e ficar olhando para cima, não dou nem um minuto para todo mundo estar olhando para cima também. Porque as pessoas são levadas a um comportamento igual ao outro, né? Há vários experimentos sociais sobre isso. E talvez ali nem todas as pessoas tinham aquela convicção, mas uma começou a gritar, a segunda começou a gritar, daqui a pouco todo mundo estava gritando, e Barrabás foi solto, e Jesus foi condenado. Eu pergunto para vocês, vocês acham que essa condenação, ela foi uma condenação justa? Vocês acham que Jesus mereceu uma condenação de morte, de cruz? Porque hoje, queridos, se a cruz é um exemplo de fé, é um exemplo de esperança, foi depois que Jesus morreu nela. Porque a cruz era sinal de vergonha. Só ia para a cruz quem não merecia mais viver. Só ia para a cruz quem era uma pessoa má, uma pessoa que quebrava todos os mandamentos, era uma pessoa ruim. Era uma vergonha morrer na cruz. E Jesus, ele, sabe aquela pessoa que nunca fez mal para ninguém? Jesus não teve pecado algum. Jesus destinou ali toda a sua vida, os seus 33 anos de vida, a abençoar as pessoas. Mas as pessoas não reconheceram.
A palavra do Senhor diz o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que coisa terrível, queridos, é a injustiça. Mas algo que é lindo, algo que é maravilhoso. A cruz era um propósito de Deus. A cruz fazia parte do plano de Deus para salvar a minha vida e a sua vida. Sem a cruz, todos nós estaríamos condenados. Se por um homem o pecado entrou no mundo, havia necessidade de outro homem, mas tinha que ser um homem digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Eles olharam para a terra e não tinha ninguém capaz de fazer o que Jesus fez. Então Jesus, ele teve um comportamento permissivo. Ele decidiu sofrer. Ele decidiu ir até a cruz. Em vários momentos ele podia usar o seu poder. Em vários momentos Jesus foi confrontado, mas ele não respondia. Jesus era interrogado, e quando a gente é interrogado, seja qual for a situação, a gente tem que argumentar, não tem? Você tem que falar a verdade, você tem que falar o que realmente aconteceu, para provar a sua inocência. Mas Jesus não respondia. A palavra diz que como um cordeiro mudo, ele foi para a cruz. Imagina lá naquele momento, né, que já foi falado, momento de dor, momento de aflição. As pessoas diziam assim: você não é o Filho de Deus, então desce daí, mostra o seu poder. Jesus já antes tinha mostrado diversos sinais e maravilhas. Imagina, Jesus transformou água em vinho, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou cegos, Jesus levantou paralíticos, Jesus fez tantos milagres. Jesus podia transformar a cruz em outra coisa. Jesus podia transformar ali o monte num lago, num oceano. Jesus podia fazer tanta coisa, mas Jesus não fez, porque a cruz era o propósito que ele tinha que passar. Tem uma música, né, de um cantor que já veio aqui na igreja, o PG, que tem um refrão muito bonito. O que a música diz? Eu vou passar pela cruz. Aí você fala: mas a cruz não é para mim. Eu tenho uma notícia para você. Eu queria que você olhasse para esse irmão do seu lado e falasse assim para ele: ó, a cruz é para você também. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existe um caminho para cada um de nós, e nem sempre esse caminho vai ser fácil. Quem tem problema aí, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém que não tem aí, porque a gente vai pedir conselho para essa pessoa, para saber como vive sem problema. Porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Existe uma cruz, existe um caminho que não é fácil, mas quando a gente entende que muitas vezes esse caminho é um propósito de Deus que precisa ser cumprido, a gente vai até o final e a gente não desiste e a gente não volta atrás, e a gente consegue cumprir aquilo que Deus tem para nós. Uma passagem semelhante, né, quando nós olhamos para José do Egito, ele é uma espécie de um símbolo de Cristo também. Porque ele não tinha feito mal algum, mas ali ele foi lançado numa cova, foi vendido pelos seus irmãos, e ali ele foi acusado de ter feito algo que ele não fez, ele foi para a prisão, mas ele se torna ali um homem muito relevante na sua geração, para o seu povo. E sabe o que é muito interessante, queridos? José não se vinga. José, quando teve a oportunidade de confrontar os seus irmãos,
que tinham lhe vendido, que planejavam matar ele. Uma coisa que me marca é a consciência de José. Sabe o que ele falou? Eu não estou aqui por causa de vocês. Eu não estou aqui porque vocês me venderam. Eu estou aqui porque esse era o plano de Deus para a minha vida. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui hoje. Então fiquem tranquilos. Vocês só foram usados para que o processo de Deus se cumprisse na minha vida. E a gente, queridos, precisa ter essa consciência diante da nossa luta, diante da nossa cruz, entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Jesus não disse nada, Jesus aceitou, mesmo sendo algo injusto. Ele manifestou ali a graça maravilhosa e poderosa de Deus e o seu amor incondicional. A causa da morte de Jesus não foi a injustiça, nem dos judeus, nem de Roma. A causa principal da morte de Jesus foi o amor de Deus por mim e por você, para nos lavar, para nos redimir de todo o pecado e salvar a humanidade. Foi o amor que moveu a morte de Jesus na cruz. Aleluia! E isso é maravilhoso. Foi a maior entrega que alguém já fez por outra pessoa, e ele foi movido pelo amor. Olha o que diz, aleluia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não estava indefeso na cruz. Jesus tinha o governo de tudo, Jesus tinha o controle de tudo. Jesus a qualquer momento podia descer daquela cruz, mas ele não desceu, porque ele tinha que passar para trazer salvação e vida para cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Marcos 10,45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se entregou, aleluia, Jesus se entregou por nós naquela cruz, através do amor. Eu quero compartilhar aqui alguns princípios com você. E o primeiro, queridos, é o que nós estamos falando agora. O amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Você entende isso? Foi o amor de Deus. E é tão maravilhoso a gente falar disso. Quem lembra uma música que a gente cantou hoje? Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Não foi isso que a gente cantou? Eu não tinha valor, inimigo eu fui, antes de eu falar ele já me amava. É um amor incondicional, é um amor que a gente não entende, porque o nosso amor muitas vezes é interesseiro. Quando você vai casar com alguém, você casa porque você tem um interesse, não tem? Essa pessoa é boa, essa pessoa é trabalhador, essa pessoa é bonita. Ou alguém casa assim: vou casar com esse cabra porque ele é ruim mesmo. Ele é ruim, ele é feio, ele me desrespeita, é terrível andar com ele. Alguém toma essa decisão conscientemente? Sim ou não? O que acontece muitas vezes é que a gente se engana com as pessoas, porque a gente só conhece alguém andando com elas. Você casa com uma pessoa, acha que é boa, e depois fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Graças a Deus casei com uma pessoa maravilhosa. Espero que ela possa falar o mesmo de mim, né? Mas, queridos, o amor de Deus não é por interesse. Sabe o que a palavra diz? Que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores.
Se Ele nos amasse, a partir do momento que a gente começa a tentar fazer as coisas certas, dava para entender melhor, mas o amor de Deus é tão incondicional que mesmo eu sendo pecador, Ele me amou primeiro. E sabe o que a palavra diz no livro de Romanos? Nada pode te separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem nada, nem os principados, potestades, nem o porvir, nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele te ama. E Ele te ama tanto que enviou Jesus para sofrer e morrer no seu lugar e no meu lugar. Foi o amor de Deus que moveu Jesus até a cruz, e Jesus aceitou. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma entrevista para uma função, né, um trabalho. O que a gente quer saber? O que eu vou fazer? O que eu vou ganhar? É assim ou não é? É difícil as pessoas aceitarem um cargo sem saber a remuneração, sem saber a função. E se você fosse num lugar e te falassem assim: olha, o que você vai fazer é muito difícil, essa vaga aqui é para morrer, é para apanhar, essa vaga é para ser traído, essa vaga é para ter a frustração das pessoas que você ajudou, te mandarem para uma morte muito difícil, o que você vai ganhar? Você não vai ganhar muita coisa, você vai perder, na verdade, né? Essa vaga aqui é para você perder a sua vida. Quem que ia querer essa vaga aí, irmãos? Estava difícil, não estava? Mas Jesus disse sim, porque na verdade, o que Ele ganhou foi a nossa alma. O que Ele ganhou foi a nossa adoração a Ele, daqueles que creem no sacrifício que Ele fez e que Ele faz por nós. Jesus morreu por nós, e isso foi um ato de amor, foi uma entrega. Ele não era obrigado, mas Ele quis, assumiu a nossa forma, a forma de servo, e veio até nós. Uma outra questão que nós aprendemos aqui nesse texto, queridos, é que a vida e a morte de Jesus nos revelam que hoje a obediência é o caminho para a redenção. Olha só, Marcos 15, 19 e 20, batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração depois de terem zombado dele, tiraram o manto de púrpura e vestiram-lhe em suas próprias roupas, então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Nós vemos aqui, temos falado que Jesus passou por momentos de humilhação, momentos terríveis, mas olha só o que diz Filipenses 2, 5 e 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus só venceu porque Ele foi obediente. A obediência é um caminho que Deus espera de nós. A Bíblia é um livro para você seguir, é um livro para te orientar, e tudo que você precisa está na palavra, tudo que você precisa está na Bíblia. Amém, queridos? Nós precisamos viver uma vida de obediência. Se Jesus não fosse obediente, nós não estaríamos aqui, mas Jesus caminhou a sua vida em obediência, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele esvaziou-se de si mesmo, e nos serviu ali, naquela cruz. As pessoas que não se esvaziam de si mesmo, não conseguem fazer a vontade de Deus, porque na verdade elas não conseguem enxergar a vontade de Deus. A gente precisa andar perto do Senhor. Não adianta, queridos, nós estarmos aqui na igreja todos os dias e a gente só ficar querendo coisas para nós, coisas para a nossa vontade, coisas para suprir as nossas necessidades. A gente precisa ter um coração alinhado ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Quem acha que Jesus estava gostando de passar por tudo aquilo que Ele estava passando? Ele não estava. Lá no jardim,
ele fala uma frase muito forte. Qual é a frase? Senhor, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Que isso significa? Senhor, não tem uma outra forma de fazer isso que a gente está fazendo. Não dá para enviar outra pessoa. Não dá para abreviar esse sofrimento. Mas sabe o que ele conclui? Senhor, mas acima de tudo, faça a tua vontade e não a minha. E qual foi a vontade que Deus fez? Foi a de Jesus? Não. O que ele sofreu até o jardim, ele sofreu mais depois. Já parou para pensar nisso? Ele estava numa situação de agonia extrema. Se possível, passa de mim esse cálice. Só que depois ele sofreu muito mais. E ele suportou até o fim, porque ele não estava cheio de si mesmo. É muito difícil fazer essa oração. A gente geralmente vai até a parte 1. Senhor, eu não estou aguentando mais, Deus, faz alguma coisa, porque senão eu vou jogar tudo para o alto, nunca mais vou pisar naquela igreja. Não é assim que a gente fala? Porque é difícil, irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E cada um sente a dor diferente. Cada um tem uma dor, cada um tem uma frustração, cada um tem uma cruz. Mas que a nossa oração seja essa. Você pode desabafar com Deus, dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas acrescenta as palavras de Jesus na sua oração. Mas fala para Ele assim: Senhor, mas não faça a minha vontade só porque eu quero. Faça a tua vontade acima da minha vontade. Teve um homem que não estava aguentando mais. O nome dele era Paulo. E ele tinha uma luta que era muito grande, e ele descreve essa luta como se o próprio Satanás descesse e batesse na cara dele. Aí ele orou uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Sabe o que Deus falou para ele? Não vou tirar. Porque se eu tirar isso de você, você vai se tornar uma pessoa que eu não quero que você se torne. Mas Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso de você, mas eu vou te dar força, eu vou te dar poder, e você vai conseguir suportar toda essa dor, e você vai até o final, você não vai parar, e você não vai desistir. Será que Paulo viveu isso na vida dele? Viveu. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim, o apóstolo Paulo falando: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim. Lá atrás ele falou: eu não aguento mais. Mas a graça do Senhor estava sobre ele, trazendo tudo que ele precisava para conseguir chegar até o final. Talvez esteja doendo muito o que você está passando, mas eu quero dizer para você: você não está sozinho, Deus está com você, e a graça dele te basta, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque não é você agindo, é o próprio Deus. Sabe quando você não tem mais alternativa? Quando você já fez tudo que você podia fazer, é aí que Deus age. É aí que o Senhor age, amém? Aleluia. Uma outra coisa, queridos, eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso. Terceiro ponto aqui, é que a decisão de Jesus tem um impacto eterno para todos. Através do sacrifício de Jesus, nós recebemos vida e perdão. Marcos 15, 26 e 27 diz: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi condenado entre os transgressores. Quando nós olhamos para esse texto, para esse momento da crucificação de Jesus, nós vemos que nunca é tarde para se arrepender. Jesus estava ali na cruz, inocente, mas do lado de 2 ladrões, assassinos, e um estava ali
indiferente a Jesus, mas o outro, ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. E sabe o que ele falou para Jesus? O que ele falou para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu? Vai para a igreja Ebenezer, fica 3 meses assistindo o culto, pede para batizar, batiza, faz o curso de novos membros, vai lá, lava o pé, depois você vem, aí você vai aparecer lá no paraíso, vou te autorizar. Foi isso que ele falou? Ainda hoje. Porque, meu irmão, existem muitas ordenanças, muitas regras que a gente precisa seguir, mas acima de tudo a gente precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Não importa o que você já fez até hoje, se você crê, Ele pode te salvar. É claro que a gente precisa ter uma vida diferente. É claro que a partir do momento do encontro com Jesus, a gente tem a oportunidade de ser transformado por Ele. Eu tenho certeza que se a vida daquele ladrão não acabasse ali, a vida dele ia ser outra, ia ser uma vida de testemunho. Ele ia ser um discípulo de Jesus, que ia contar para todo mundo como Jesus alcançou ele. Mas não tinha mais tempo. Muita gente fica pensando assim, né? Mas será que na hora que eu morrer vai dar tempo de pedir perdão? Você já conversou com alguém que falou isso para você, né? Como será? Aí o pessoal fica conjecturando. Não espere o último minuto para ter uma vida com Jesus. Hoje você tem a oportunidade. Jesus está aí no seu coração. Jesus está com você todos os dias. Para que você vai esperar, irmão? Os 45 do segundo tempo. Muitas pessoas pensam assim: eu vou viver a minha juventude, fazer tudo que eu quero fazer. Quando eu estiver bem velhinho, bem doente, aí eu vou para a igreja, vou servir a Deus. Aí talvez pode ser tarde demais. Jesus quer que você se volte para Ele hoje. Amém? Amém? Porque a decisão dele de passar pela cruz, ela nos alcançou, trazendo salvação. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a vida e a morte de Jesus nos revelam que hoje o acesso direto para Deus está aberto. Marcos 15:34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento, é como se o próprio Deus não estivesse com Jesus, mas Ele estava. Mas Jesus naquele momento se sentiu sozinho, se sentiu desconectado. Mas depois, passando por aqueles momentos, depois de viver a solidão, Ele gritou e expirou: está consumado. E quando Ele diz está consumado, quando Ele entrega totalmente a sua vida, o véu se rasga de alto a baixo. E agora toda a separação, tudo que separava, aleluia, eu e você da presença de Deus, não existe mais. Antigamente quem podia entrar na presença de Deus era o sacerdote, alguém de uma linhagem ali específica, cheio de características, uma pessoa só para um povo todo, uma vez por ano. Mas Jesus veio e rasgou o véu. Agora eu e você
temos acesso direto à presença de Deus. Amém? Você pode orar na sua casa e Deus vai te responder, porque você tem acesso à presença de Deus. Olha só, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Aleluia! Isso não é maravilhoso, irmãos? Ele morreu por você. Tem um texto maravilhoso que diz que Ele riscou a cédula, Ele anulou a dívida que era contra mim. Isso não é maravilhoso, irmãos? Quando alguém paga uma coisa que é sua, uma conta. Jesus pagou uma dívida que a gente não podia pagar, que é a dívida dos nossos pecados. E a gente precisa entender a grandeza desse ato que Jesus fez por nós. E por último, queridos, a fé está disponível para todos que creem. Marcos 15:39, quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Todas aquelas pessoas que assistiram à crucificação de Jesus puderam ver que nenhum outro homem agiria como Jesus agiu naquele momento. 1 João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não é algo restrito, não é algo familiar, não é algo social, não é somente para os escolhidos, mas é para todo aquele que nele crê. A salvação, ela está disponível para você. A salvação, ela está disponível para a sua família. A salvação está disponível para as pessoas que moram na sua casa, para os seus vizinhos. A salvação está disponível para o seu filho. A salvação está disponível para a sua esposa, para o seu marido. A salvação está disponível para aqueles colegas de trabalho. A salvação está disponível para as pessoas que estão nesse momento encarceradas porque cometeram algum crime. A salvação está disponível para todos. Quando nós cremos, nós somos salvos por Ele. Que nós possamos, queridos, espalhar essa notícia, aleluia, para todas as pessoas. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia. Olha só que interessante, para encerrarmos essa mensagem. Marcos 15:43 diz: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Lembra do Sinédrio, que eram os homens religiosos ali, de uma organização de pessoas sábias. Eles acreditavam que Jesus era um impostor. O apóstolo Paulo era um dos que mais perseguia quem cria em Jesus, e ele era membro do Sinédrio. Mas agora esse homem que também não crê em Jesus, quando ele tem a experiência de estar com Jesus e ver a crucificação, ele não liga para todo o título que ele tinha, mesmo sendo um respeitado membro do conselho, ele era um discípulo de Jesus. E ele chegou em Pilatos e
Pilatos, nós queremos o corpo de Jesus para sepultá-lo. Aleluia. E eu queria perguntar para você: quem somos nós diante da realidade de que Jesus Cristo foi crucificado por amor? E que decisão você decide tomar? A decisão de José de Arimateia foi o quê? Cuidar do corpo de Cristo. E hoje, o corpo de Cristo sou eu e você. Você crê nisso? Jesus é o líder, Jesus é o cabeça, Jesus é o centro, e nós que cremos em Jesus somos o corpo de Cristo, e que eu e você possamos tomar essa mesma atitude, essa mesma decisão. Eu estou aqui, Jesus morreu na cruz por amor a mim, então eu preciso cuidar do corpo de Cristo, eu preciso cuidar desse irmão que está do meu lado, eu preciso cuidar das pessoas que Deus colocar perto de mim. Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso amar a minha família, eu preciso amar os perdidos, eu preciso cuidar daqueles que Jesus morreu e ainda não foram resgatados para a sua maravilhosa graça. Nesse momento, queridos, eu quero ler com você aqui em Efésios 1, 22, 23, que diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Jesus, Ele não morreu para que nós pudéssemos ser pessoas indiferentes umas às outras, mas Jesus morreu para transformar a nossa vida de dentro para fora. E depois de transformar a nossa vida, enquanto Ele está transformando a nossa vida, aleluia, Ele quer, através da sua vida, transformar a vida de outras pessoas. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos cantar uma canção. Uma canção que fala sobre o sacrifício de Jesus. E eu queria que nesse momento você, se você pode, enquanto essa canção é ministrada, que você pense no Calvário de Cristo, na morte de Jesus por você, e foi por amor, e que você falasse com Ele, e que você entregasse também a sua vida a Ele, o seu coração a Ele, o seu caminho a Ele. Nunca é tarde demais. Hoje a graça está aqui, hoje Jesus está aqui. Você pode se arrepender e mudar de vida, mudar de atitude, e viver uma vida nova, tendo a certeza da salvação a partir de hoje.